cruz eu vou, sem sofrer participar. Sua obra fundamental e o Salvador a cruz prestou amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. E mereci a vida, de graça recebi por sua cruz, te livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Bom dia a todos, saúde a cada um dos nossos irmãos, amigos, parentes, na graça e na paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvamos a Deus pelo domingo, dia consagrado de adoração a Deus, onde nós descansamos nas obras da criação do Senhor e como família na fé
nos dedicamos à palavra, ao louvor em forma de culto. Por isso estamos mais uma vez juntos, talvez não reunidos, mas juntos estamos para louvor e glória do Senhor. Vamos dar início à nossa aula orando. Você pode abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 até o capítulo 4, versículo 1. São 3 versículos que nós vamos tratar hoje. Já vamos entrar no capítulo 4 e assim Deus deseja para nós nessa manhã. Vamos orar? Ó Deus, nós te bendizemos na manhã desse dia, manhã preparada para o teu louvor, para a tua glória. Nós te agradecemos, ó Deus, o chamado que temos em Cristo Jesus para estarmos dispostos nesse dia pela manhã a nos apresentarmos, como nos é dito na tua palavra, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, o culto racional. Então nós queremos mais uma vez ser enchidos pelo Espírito enquanto oramos, enquanto estudamos a tua palavra, enquanto verificamos nas Escrituras aquilo que o Senhor deseja para nós, inspirando pessoas como o apóstolo Paulo, por exemplo, que estamos estudando, para até nos dias de hoje nos trazer uma mensagem tão atual. Vivendo no império das trevas, nós somos libertados, já temos a renovação da nossa mente, mas ainda lutamos, como os filipenses lutaram. Nós lutamos contra a nossa carnalidade, contra a fúria do inimigo que tenta assolar a igreja, porque isso tirará ou manchará de alguma forma o nome e a glória de Jesus, o cabeça da igreja. Então, de forma muito humilde, consciente e zelosa, nós nos colocamos diante do Senhor na manhã desse dia, para que o Senhor nos oriente a vivermos a vida agradável diante do Senhor. Fala conosco, ó Deus, abençoe cada família, cada pessoa reunida conosco nesse momento, dá a instrução do teu Espírito. É essa a unção que nós desejamos, porque essa é a unção da tua palavra, nos dar conhecimento da verdade, para vivermos vida íntegra diante do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Eu gostaria de iniciar, como sempre fazemos, até porque quem sabe você acordou faz pouco tempo, ainda está, quem sabe, um pouco sonolento, e começar a aula sem lembrar do que nós havíamos visto, eu acho complicado. E porque nós já vimos tantas coisas, eu quero que nós percamos o foco ou a linha que nós estamos seguindo. Então, eu montei uma recapitulação, até para que, se você estiver assistindo, que sabe a primeira vez que estiver conosco, se interagir melhor antes de nós entrarmos no capítulo 3, versículos 20, 21 e 4, versículo 1. Então nós estamos tratando da carta aos Filipenses, porque o nosso tema anual aqui na nossa igreja presbiteriana de Vila Guilmar é a cidadania do reino celestial. Nós estamos confrontando a nossa vida para vivermos como cidadãos celestiais, ainda no império terreno, esse império que, dentro da permissividade de Deus, foi entregue a Satanás. Esse mundo jaz no maligno, não que ele tenha perdido o controle, claro que não, dentro da sua soberania tudo está sob controle, até porque na volta do Filho Jesus tudo será redirecionado, tudo será subordinado, como nós vamos ver no versículo 21 do capítulo 3 hoje, a Ele, todas as coisas. Mas nós começamos então no capítulo 1, onde Paulo introduz o tema da cidadania celestial, confrontando essa cidadania celestial ao estilo
estilo de vida oferecido pelo Império Romano aos filipenses. Lembra que era cheio de benefícios. Contudo, eles tinham que adorar o imperador para receber todos esses benefícios. E nós fechamos aqui conosco uma temática que seria a alegria de viver a cidadania celestial no império terreno. Então, a alegria de viver a cidadania celestial no império terreno, aguardando a vinda do rei. Por quê? Porque Filipenses 1:29 diz que nos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. Então, se nos foi concedido algo que é gracioso, eu tenho que me alegrar, eu tenho que estar satisfeito. Por isso, a alegria de viver a cidadania celestial. Estamos no império terreno e aguardamos o nosso rei. Filipenses 3:20 é o texto que diz que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos aguardando o nosso rei. No capítulo 2, Paulo prepara os crentes então para essa guerra, questão de cidadania, questão civil, né? Paulo prepara os crentes para uma guerra, e ele aborda no capítulo 2, de forma bem resumida aqui, versículos 1 a 4, ele revisa a questão do amor fraternal. Se nós como igreja não estivermos nos amando, e como nós procedemos assim, estando unidos, humildes e solícitos uns aos outros, é o que está aí, para os irmãos irem acompanhando. Paulo também inspira os crentes ao modelo, ao padrão que é Jesus Cristo, ou que foi Jesus Cristo quando homem perfeito aqui na terra, que venceu suas batalhas espirituais, e isso está nos versículos 5 a 11. Como Jesus fez isso? Ele se colocou no seu lugar, deixou a glória, não usurpou o ser Deus, mas se colocou no lugar de homem, para o que ele veio. 2, viveu mais o reino do que para si mesmo. 3, reverenciando o Pai em obediência. E também no capítulo 2, Paulo exemplifica através do caráter de dois homens, Timóteo e Epafrodito, está nos versos 19 a 30, exemplificando como tem que ser a fé dos filipenses nessa batalha. Vamos então para o capítulo 3, onde Paulo então fala mais especificamente sobre essa batalha igual ao cidadão celestial. Primeiro, capítulo 1, ele fecha a temática. No capítulo 2, ele mostra, ele prepara os crentes para essa guerra. E agora, capítulo 3, Paulo já fala dessa guerra. Mas antes de falar da guerra contra o Império Romano, que isso era até secundário, Paulo mostra que essa batalha espiritual, na verdade, é contra o Império das Trevas, mas ela começa na batalha da nossa vida pessoal como crentes que somos, tá? Em nos mantermos fiéis, leais ao verdadeiro Evangelho, ao Evangelho da graça. Por isso, de forma geral, no capítulo 3, Paulo exemplifica, agora sim, através da sua própria vida, o que ele espera ou esperava, não só dos cristãos daquela época de Filipos, mas de todas as épocas, de nós hoje. E nós vemos essa ideia então bem dividida no capítulo 3 de Filipenses, quando nos versículos 2 a 11, Paulo faz uma consideração sobre o seu passado. Nos versículos 12 a 16, Paulo vai mostrar como ele vivia no presente, tá? Para vencer essa batalha. Lembra que a ideia é a luta contra a carnalidade, tá? E terceiro, versículo 17 a 21 é o que nós estamos tratando atualmente, aguardando o futuro, mirando ou considerando as coisas futuras, não focando naquilo que é presente ou no passado, mas mirando nas coisas lá do alto. Como ele faz isso? Versículos 2 a 11, Paulo fala da sua vida sem a graça de Deus, e ele considera, versículo 8, tudo como perda. Ele diz: eu perdi tudo, considero tudo como refúgio. Tá? No presente, versículos 12 a 16, Paulo diz que alcançou a graça. Uma vez que ele alcançou a graça, ou melhor, foi alcançado, como eu coloco aqui, alcançado pela graça, ele prossegue, que dá a ideia de continuidade, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não olho mais para trás,
Eu avanço para que estão diante de mim, eu olho já para o futuro, mas no presente, versículo 14, eu prossigo. Tá? E o futuro, que é o que nós estamos vendo, versículos 17 a 21, Paulo olha com expectativa, muita expectativa, com esperança para o novo céu e a nova terra. Ele diz no versículo 20, aguardamos. Versículo 21, olha a expectativa, o qual transformará. Ele quer uma transformação agora plena, porque a nossa mente já foi transformada, mas a carcaça, o corpo em si ainda não fomos glorificados ainda. E Paulo anseia muito pelo futuro, pelo novo céu e pela nova terra. Então a proposta hoje é de continuar vislumbrando o futuro, que nós já vimos desde o versículo 17, que para nós vislumbrarmos bem o futuro, estarmos cientes e não desanimarmos, mas ficarmos em expectativa, nós precisamos definir padrões. Os versículos 17 e 18 do capítulo 3 mostram duas correntes que as pessoas têm seguido: a de viver o evangelho da eleição incondicional na graça, que é o que Paulo pregava. Deus nos elegeu, nos vocacionou, nos chamou incondicionalmente, sem méritos próprios. Houve uma eleição e nós devemos dar graças a Deus pela eleição, porque não dependeu de nós, porque se depender de nós, nunca seríamos eleitos, porque mérito algum nós tínhamos diante do pecado, da desobediência. Paulo aos Romanos diz que ele nos chamou quando nós éramos inimigos de Deus, não temos mérito algum. Ou eles viviam o versículo 18, o evangelho do seu próprio ventre, aquelas pessoas que acham que em si mesmas, pela bondade que elas têm, elas podem então conquistar algo, conquistar, por exemplo, a salvação. Mesmo que Jesus seja anunciado, mas Jesus passa a ser supérfluo, Jesus passa a ser a segunda opção. Primeiro, você decide. Aí Jesus te ajuda lá salvando numa cruz, ou morrendo por você, mas não adianta nada Jesus morrer por você, se você não quiser. Então, motivações completamente diferentes sobre o sacrifício de Jesus. Vimos também, e depois de definir os padrões que eu vou seguir, então eu vou viver a verdadeira espiritualidade. Porque se eu definir um padrão onde as obras vão salvar, onde o que eu faço, onde eu tenho méritos na salvação, se eu definir isso como padrão, minha vida espiritual vai ser diferente, vai ser uma outra circunstância, num outro caminho, porque eu vou tentar de alguma forma agradar a mim mesmo, para eu entender que eu estou vivendo uma vida digna. Do contrário, que é a verdade, eu vou buscar viver a espiritualidade que o Senhor deseja para as minhas vidas. Então, desejando e valorizando o novo céu e a nova terra, ou seja, pensando aqui na terra como representantes de Cristo que somos, em louvor a Deus, nos valendo dos dons sem vanglória alguma, nos valendo dos dons com muita humildade, até porque se nós recebemos a unção, e eu creio que nós recebemos a unção, essa unção nós vimos na primeira carta de João, que ela é conhecimento, ela nos traz o esclarecimento da verdade. Isso é ser ungido, isso eu tenho esclarecimento da verdade. Agora eu quero viver conforme essa verdade, agora eu quero viver conforme a Bíblia. Então eu não vou ficar procurando horóscopo, como eu vejo aí em pessoas postando até hoje, crentes postando até hoje, fazendo enquete, qual é o seu horóscopo? Você coloca lá o seu horóscopo, como se confiasse nisso. Outra espiritualidade que a pessoa está vivendo, que não é a verdadeira. Precisa se atentar a isso e mudar definitivamente, porque pode ser que os padrões sejam outros. Então veja que uma coisa leva a outra. Eu defino o meu padrão, eleição pela graça, eu creio na graça, então eu vou viver a espiritualidade da graça, tá? Com a unção de conhecimento que eu tenho. O Espírito Santo me regenerou, agora eu sou nova criatura, então eu vou viver aqui na terra como se fosse verdadeiramente um cidadão celestial. Por isso, entramos na aula hoje, eu espero pela glorificação. Isso é o que eu mais
anseio. Capítulo 3, então, o texto que nós queremos estudar, 3:20, parte B. De onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Portanto, capítulo 4, versículo 1, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Definiu o seu padrão? Está vivendo a verdadeira espiritualidade? Então, espere ansiosamente pela volta de Cristo, onde o nosso corpo de humilhação será transformado em corpo igual ao da glória de Cristo, tá? Esperando pela glorificação, é a nossa temática de hoje. Não sei se você já parou para pensar, e se não parou ainda, seria bom, é um belo exercício para você estar mais estimulado, mais revigorado, deixar essa tristeza, essa autocomiseração, tá? A nossa vida, pense nisso, a nossa vida, ela é movida pela expectativa futura de alguma coisa, tá? Então, alguém que não tem filho, quer ter filho. Alguém que está esperando uma pessoa importante para a sua vida, um namorado, uma esposa, começa a expectativa. Se eu estou sem emprego, eu tenho expectativa de conseguir emprego. Tudo é futuro, tá? Ver a pessoa amada no dia seguinte, quando a gente namora, né? Ou namorava, se bem que o casal tem que namorar, continuar namorando, né? Mas pensa no seu namoro, ou os jovens que estão nos ouvindo, como é gostoso, né? Já pelo outro dia, para ver de novo a pessoa amada. Tem pessoas que não conseguem nem desligar o telefone, porque a expectativa é grande, e quando desliga não vê a hora de ligar de novo, é a expectativa futura. A pessoa está amando, está apaixonada, ela espera pelo dia de amanhã, para ter contato de novo com a pessoa que ela gosta. Pensa numa nova proposta de trabalho. Nessa pandemia que nós vivemos, muitas pessoas que trabalham, por exemplo, no comércio, aí, esperando a volta dos clientes, isso traz uma relação, traz uma nova esperança. Mas veja, é tudo mirando no futuro. Olha, amanhã pode ser que melhore, semana que vem a perspectiva, veja, sempre no futuro é melhor, e a pessoa começa a se sentir melhor. Então eu vou trabalhar, então eu vou lá. Pensa numa viagem, quer trazer alegria para a vida, assim, um contentamento. É quando as pessoas começam a programar a sua viagem, né? Olha, nas próximas férias nós vamos alugar, e já começa a ver casas, hotéis para alugar, como vai ser, o que vai fazer, quais os lugares, começa a entrar na internet e ver lá os principais pontos turísticos. Isso vai trazendo uma vida nova, pensando em coisas meramente terrenas aqui. Quando eu vislumbro o futuro, quer trazer uma renovação, quer trazer uma alegria, quer trazer uma motivação, é quando nós pensamos, por exemplo, em adquirir um bem. Aí pensa, família, vamos comprar um carro, se não tem, ou se tem, vamos melhorar o nosso carro, quer comprar um outro. Isso traz um renovo, a pessoa começa a querer trabalhar com mais disposição, ela levanta com maior alegria. Sempre entenda isso, a nossa vida, ela é pautada ou dirigida ou movida por expectativas futuras. Estudamos, fazemos cursos, nos dedicamos e suportamos situações difíceis para vivermos uma perspectiva futura esperada. Então, nós precisamos ter isso. A expectativa futura traz alegria. A expectativa de algo futuro, de concretizar algo que nós tanto esperamos, renova. Quando eu começo a projetar, quando eu começo a sonhar, a vislumbrar algo, eu me reanimo. Do contrário, é verdadeiro também. Tem muitas pessoas desanimadas, abatidas, chegam a ficar até ranzinzas, duras, amargas, porque não sonham com mais nada, perderam a motivação, não
tem projetos, não tem planos. A maioria das pessoas amargadas, você pode perguntar: o que você pensa para daqui um mês ou daqui um ano? Ah, a vida acabou. Não tem plano, não tem futuro, não tem projeto, não tem nada. Ela precisa voltar a sonhar, ela precisa voltar a projetar, ela precisa voltar a fazer planos, desde o simples. Coloco alguns exemplos aqui, quem sabe você pensou em outros, mas programar uma viagem diferente, programar a mudança de alguma coisa na casa, uma reforma, seja lá o for, porque expectativas futuras trazem renovação, trazem alegria, reanima o nosso ser. Agora, pense na vida espiritual, isso tem que acontecer também. Eu pego aqui alguns exemplos bíblicos da carta aos Hebreus. Por exemplo, Abraão, diz lá o texto, Hebreus 11, de 8 a 10, se você puder abrir, é interessante nós folhearmos nesse texto. Hebreus 11, 8 a 10, diz: pela fé Abraão, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Olha a expectativa: eu vou ter uma herança, né? E aí ele parte sem saber para onde ia, mas a expectativa dele é que ele vai ter uma herança, então ele é capaz de fazer até passar por situações difíceis, sem saber até para onde ir, mas ele tem uma expectativa futura, a herança. Então pela fé ele acaba peregrinando na terra da promessa, versículo 9, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, o filho e o neto, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Olha a esperança dele futura, porque aguardava o futuro, aguardava a cidade que fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Então Deus havia prometido algo no futuro para ele, isso renovou sua esperança. Então, pela expectativa futura de habitar em uma cidade fundamentada pelo próprio Deus, Abraão suportou com vigor a peregrinar em terras estranhas e a viver sob tendas. Alguém hoje assim, a viver de uma forma muito humilde, muito simples, mas porque ele tinha uma expectativa futura. Estou querendo te mostrar que sem expectativa futura, tanto na vida terrena, em circunstâncias cotidianas, como na vida espiritual, então, faz toda a diferença, reanima. Pensa em Moisés, ainda pegando Hebreus 11, versículos 24 a 26, é fantástico esse texto de Moisés também, porque diz lá no versículo 24, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir porque sendo filho da filha de Faraó, ele é como um egípcio, em adoração a outros deuses, outra cultura, outra religiosidade. Mas olha o 26, havia uma esperança, havia expectativa futura. Essa é a palavra que você tem que guardar hoje, expectativa futura. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Olha a expectativa futura, porque contemplava o galardão. E não sei se você se atentou, diz o texto, porquanto Moisés considerou o opróbrio de Cristo. Opa, Cristo viria muito tempo depois. Nós estamos tratando de 1000 anos antes de Cristo, 1400 anos antes de Cristo. E Moisés está considerando, conforme o texto bíblico, o opróbrio, a vergonha de Cristo, ou sofrer pelo seu Redentor, sendo que o Redentor ouviria 1400 anos depois, mas tem expectativa de contemplar o seu galardão, e por isso ele troca qualquer riqueza do Egito. O Egito foi a grande potência, a grande nação da sua época. Ele troca tudo isso porque ele tinha uma expectativa futura por Cristo na vida dele, pelo galardão que ele receber, fazendo parte de um outro povo, não o egípcio, o céu, a cidadania celestial. O próprio Jesus também, pela expectativa futura, pense no homem Jesus, tá? Pela expectativa futura, optou convictamente pela cruz, porque ele foi prometida a alegria de nos salvar. É fantástico isso.
Hebreus 12, 2. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da sua ignomínia. Então Jesus suportou a cruz porque ele tinha uma expectativa futura, eu e você remidos pelo seu sangue, e por isso, essa expectativa ele suporta até a cruz, porque uma pessoa que tem expectativa futura, ela anda reanimada, ela anda revigorada, a esperança a faz sorrir, seus olhos brilham, ela tem vontade de viver, porque ela tem expectativas futuras, ou seja, esperança em algo por vir. Preste atenção, Hebreus 12, 2 diz que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, enfim, em troca da glória que ele tinha, sendo o Deus Filho, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, do opróbrio, mas por mim e por você, porque ele tinha esperança de nós seríamos remidos. Tem noção do que é isso? Sobre a cruz, Moisés deixou a riqueza, os benefícios do Egito. Abraão suportou viver em tendas, em terras alheias, mas eles tinham projetos, sonhos, expectativas futuras. É isso que Paulo quer dizer aos crentes, especialmente aqueles que estão doentes da alma, não só aqueles exemplos que eu dei de coisas cotidianas, mas Paulo quer dizer para aqueles que estão vivendo sem expectativa cristã, sem expectativa como cidadão celestial. Muitos não têm vontade nem de ir para o templo mais, muitos perderam, já estão tristes, desanimados e não conseguem nem abrir para louvar a Deus mais, pois Paulo está falando com você e conosco de forma geral, que vez ou outra também passamos por isso, somos pelo menos sujeitos a passar por isso. Então é isso que Paulo quer dizer aos crentes, especialmente aqueles que estão doentes na alma. Não adianta ter bens, não adianta ter uma família bem estruturada, porque você pode ter uma família bem estruturada mesmo não sendo crente, viu? Essa é uma graça comum. A graça especial é essa salvação, é essa que difere os crentes das demais criaturas que não foram ainda chamadas como povo de Deus. A família, ter bons carros, ter boas casas, ter inteligência, capaz de ser um grande empreendedor ou bem sucedido na vida, isso se chama graça comum. Deus administra sobre todas as pessoas. A família é graça comum. Deus instituiu a família para todos os homens, tá? Então, só que mesmo a família, por que eu coloco a família? Porque ela é vista como o nosso bem mais precioso aqui na terra. Todo mundo diz isso. O que é mais precioso para você? A minha família. Não seja de fato, né? Briga até umas horas, né? Todo mundo dentro de casa, um xinga o outro, mas mexe com alguém da família para ver. Não adianta. Mesmo se a sua família estiver bem estruturada, mesmo se tiver muitos bens, se a expectativa futura quanto à vida espiritual não for a glorificação, não for a volta de Cristo, nada te satisfará, nenhuma coisa te satisfará, tá? É muito mais complexo do que a gente pensa, e eu vou tentar explicar conforme as palavras de Paulo aqui. Especificamente quanto aos filipenses, não adiantaria viver com aqueles benefícios que nós já falamos várias vezes aqui. Tinham muitos benefícios, mas andavam amargurados, andavam sem motivação, não serviam para muita coisa, a ponto de no capítulo 4, por exemplo, nós vemos a insatisfação entre duas pessoas que formavam dois blocos divididos dentro da igreja, lutando contra si. Quer dizer, não adiantava nada com relação ao tratamento da alma. Então, especificamente quanto aos filipenses, não adiantaria viver com tantos benefícios sem a convicção, sem o desejo ou anseio pela glória na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Do contrário, eles poderiam até passar por tribulações,
não cedendo, nem cultuando, nem se dobrando ao imperador ou ao império, mas estariam renovados dia após dia na esperança da glória. O que é a glória? Sempre a glória, já disse para alguns irmãos aqui da nossa igreja, mas pense em glória da seguinte forma: glória é uma palavra de louvor a Deus, mas geralmente ela é usada na Bíblia para um louvor a Deus quando Deus intervém na história da humanidade. Por isso a glorificação, porque o nosso corpo vai sofrer a intervenção de Deus, que vai nos tirar desse corpo de humilhação e transformar em corpo de vitória, como de Cristo. Então isso nós vamos dar glórias a Deus, porque Deus vai intervir, como foi quando veio Jesus. Então apareceu uma milícia de anjos celestiais cantando glória a Deus, porque Deus havia acabado de intervir na história da humanidade, enviando Jesus. Então sempre que há intervenção de Deus, nós dizemos glória a Deus. E mesmo quando não há uma intervenção tão clara assim aos nossos olhos, nós continuamos louvando a Deus. Mas essa expressão glória, uma expressão de louvor, é quando Deus intervém, pelo menos nos textos bíblicos, de alguma forma intervém na história da humanidade. E essa intervenção é clara na história da humanidade, como nós sabemos, e é dito também aqui aos Filipenses, quando o nosso corpo for devidamente transformado, glorificado, completo. Se essa não for uma expectativa futura na sua vida, nenhuma outra te alegrará. Ah, mas eu consegui dar risada lá por um tempo, consegui sorrir, e depois volta do mesmo jeito, o abatimento. A mesma pessoa que sorriu porque encheu a cara, a mesma pessoa sorriu porque assistiu uma peça ou um filme de comédia, a mesma pessoa que sorriu e vibrou porque o seu time de futebol venceu, ela voltará para casa triste, talvez se colocará prostrada dentro do seu quarto, sem expectativa nenhuma, sem vontade, abatida, triste, mas ninguém vê, e ali ela fica no canto dela. Então, expectativa futura contra as questões espirituais. Tá? Acontece, aí vem um problema. Acontece que as nossas expectativas, ou elas são imediatas demais, nós queremos elas em pessoas, queremos ela em trabalho, queremos revelar expectativas simplesmente por sorrir, que somos frustrados e andamos decepcionados, principalmente no falso entendimento pregado por falsas igrejas, que o Senhor tem tudo de bom e do melhor para nós nessa vida. Então, tem uma falsa doutrina do imediatismo, tá? Da expectativa do eu quero isso amanhã e determino para Deus, e acaba não acontecendo. As pessoas se frustram porque a expectativa está errada. Não é uma expectativa futura na glória, é uma expectativa pessoal de se dar bem, de ser bonzão da sua região, do seu bairro, da sua família, da sua igreja, e são frustrados e caem em decepção por conta disso. O que nos falta para suportarmos qualquer ignomínia? O que nos falta para suportarmos qualquer desprezo, vergonha, dores, lutas, vivermos sob esses aspectos e continuarmos servindo o reino, e não falarmos: ah, pastor, ó liderança, eu estou passando uma fase muito difícil na minha vida. Dá até dó quando a pessoa fala: estou passando uma fase tão difícil na minha vida, eu não posso servir a Deus nesse ano, nesse semestre, e o afastamento do meu cargo. Parabéns, o inferno vibrou com você. Que falta para nós entendermos que nós vamos continuar sendo desprezados, envergonhados muitas vezes pela sociedade, passar por dores, por lutas. Lembra de Abraão, Moisés? Lê lá Hebreus. Independentemente da circunstância, e nos colocarmos na expectativa do futuro prometido a nós. Por que nós não conseguimos definitivamente, irmão, olhar para a glorificação que tanto nos aguarda e que não será para todos? Uma enormidade de bens hoje não passarão pela glorificação, pelo contrário, perecerão no inferno sob tormento. Por que nós não conseguimos olhar definitivamente para a glória e nos animarmos dia após dia e renovarmos o nosso compromisso de servirmos a Deus, porque a glorificação está prometida?
Entende o que Paulo está falando para os filipenses e para nós hoje? E aí os crentes continuam abatidos, continuam tristes, porque o trabalho muitas vezes não deu certo, porque alguém da família decepcionou, porque o seu casamento está passando por problemas, e aí ele não quer mais servir o reino, por isso esqueceu da expectativa futura que ele tinha que estar pensando, que é a glorificação. Ah, mas glorificação, o que é isso? Glorificação é o seu corpo se tornar incorruptível para sempre, você nunca mais ter tendência ao pecado, nem se frustrar, nem chorar, derramar, conforme o Apocalipse diz, uma lágrima, enxugará dos olhos lágrimas. Ah, mas isso aí eu não quero. Sabe por que nós não queremos? Por causa da expectativa pregada hoje. Nós queremos alguma coisa aqui. É isso que eu estou tentando mostrar do imediatismo. Nós não queremos, infelizmente, nós não queremos um Deus que vai satisfazer a nossa vida no novo céu e na nova terra. Nós queremos um Deus escravo que satisfaça as nossas vontades aqui na terra. E isso não vai acontecer. E porque isso não vai acontecer e nós não mudamos o foco, não olhamos para o futuro devidamente, nos frustramos, nos decepcionamos. Ah, não quero mais ir na igreja. Eu pensava que Deus era diferente. Eu pensava que a igreja ia trazer outra coisa para mim, outro sucesso para mim. Muito cuidado, igreja. É tempo de nós ouvirmos a voz do apóstolo Paulo, dizendo para nós olharmos para a glória celestial, do novo céu para a nova terra. A expectativa nossa tem que ser essa. É isso que ele está dizendo no finalzinho do capítulo 3, versículos 20 e 21 de Filipenses. Dá alguns exemplos. Muitas vezes nós colocamos expectativas amorosas de sentimentos em namorados, em cônjuges, em amizades, como se eles pudessem nos, como em um conto de fadas, né? Nem fada existe, mas está impregnado na mente, a gente acredita ainda. Eu não, né? E nos frustramos se eles vacilarem ou errarem no entendimento de que deveriam ser feitos. Quantas esposas, quantos maridos estão frustrados porque achavam que o seu cônjuge era perfeito, e quando perceberam, eles erram também, erram de forma grotesca, assim como eu e você também erramos. Mas quando o outro erra, te decepciona de tal forma, sabe por quê? Que a sua expectativa está na terra, não na glória. A expectativa está em ser humano, achando que ele vai ser perfeito aqui, que ele não vai falhar, que ele não vai pecar contra você. Só o primeiro amor de Apocalipse 2:4 não irá nos frustrar, embora devamos com excelência viver a harmonia conjugal. Não estou propondo que não devamos amar e vivenciar e tentar viver como uma família feliz, não estamos lá. Devemos sim buscar viver a harmonia conjugal, familiar. Contudo, a maior expectativa amorosa, sentimental, nós devemos ter no noivo, Jesus, o Cordeiro, sendo nós a noiva dele. Mas isso quase ninguém pensa, inclusive dentro dos círculos evangélicos verdadeiros. O marido me decepcionou, meu marido caiu, minha esposa me decepcionou, eu achava que ela era perfeita. Olhe para o noivo, perfeito. Ele não vai te decepcionar. Casais que acreditam que o cônjuge é perfeito estão frustrados, desanimados, e acabam transferindo isso para a vida da igreja, porque aí se desanimam com as coisas da igreja. Eu nem quero mais participar do grupo do café, porque aconteceu isso na minha vida conjugal. Então ela está decepcionada, tadinha, colocou expectativa, idolatrou o marido, idolatrou a esposa, e percebeu que agora que ele não é, ou ela não é Deus ou deusa. É disso que eu estou falando. Por exemplo, colocamos nossas expectativas no corpo físico, principalmente as mulheres, os homens também, mas a exigência até dentro do mundo feminino, que as mulheres não se arrumam primeiro para os homens, as mulheres se arrumam primeiro para as outras mulheres, porque elas vão se ver, e há uma concorrência. Depois elas se arrumam para elas se sentirem bem,
E no final, elas pedem a opinião dos homens para fazer exatamente o contrário do que eles querem. E aí você fica achando que você está bem, né? Então nós colocamos expectativas no corpo. Ok. E acabamos frustrando quando percebemos que nunca seremos perfeitos. Aliás, o corpo está envelhecendo, as doenças estão chegando, sempre vai ter que tratar de alguma coisa. E isso traz frustração, depressão. Depressão porque está ficando velho. Deveria pensar o contrário. Eu vou ser glorificado, está chegando a hora de eu ser glorificado. Mas ninguém pensa, já pensou? Já refletiu sobre isso? Ninguém pensa que quanto mais rugas nós vamos adquirindo, mais próximos da glorificação nós estaremos. Mas por que não pensamos nisso? Porque a nossa expectativa não está na glória, nossa expectativa está na terra. E eu não sei se tem que cuidar do teu corpo, tem, mas tem que cuidar do teu corpo conforme isso aqui que eu coloco. E Paulo fala de cuidar do corpo como se fosse templo do Espírito Santo. E você vai cuidar até da questão cardiovascular, vai fazer exercício, vai até deixar o corpo bonito, mas vai estar pensando nele como templo do Espírito. Mas não é assim que a gente pensa. Expectativas erradas não são expectativas futuras da glória. Mais um exemplo. Colocamos nossas expectativas, quem sabe alguém pode dizer: ah não, eu não estou nem aí com meu corpo, ah não, eu não estou nem aí, já pedi que a minha mulher, que meu marido não é a última bolacha do pacotinho, né? Que eles erram também, que eles são imperfeitos, pecadores como eu. Mas quem sabe você é aquele que coloca sua expectativa no trabalho. O trabalho é tudo para você, é porque através dele você vai trazer provisão ao seu lar, você vai adquirir bens, vai ter independência, conforto. Trabalha, só não tem tempo de trabalho na igreja. O Senhor está desanimado, está triste, cansadinho. Mas ano que vem, pode contar comigo, pastor. E aí termina o ano, uma coisa. Não consideramos, sabendo que inútil vos será levantar de madrugada, reparde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados enquanto dormem. Salmo 126, 2. Sabemos desse texto, é um dos salmos mais conhecidos, mas não colocamos em prática, porque nós queremos que o trabalho nos dê conforto, que o trabalho nos dê posse, que o trabalho nos faça alguém legalzão. E não devemos deixar de trabalhar. Obviamente não estou pregando contra o trabalho, você está entendendo. Estou pregando contra aqueles que pensam que o trabalho vai satisfazer e colocam toda a sua expectativa no trabalho. Pessoas angustiadas, pessoas tristes. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Você já falou isso para alguém, não já? A má notícia, tem uma má notícia. Por que não conseguimos nos satisfazer com a promessa bíblica de que na volta de Jesus, nosso corpo de humilhação, ou toda a nossa vida, será glorificada como o corpo de Jesus? Se eu te disser isso, pensa aqui comigo, quando Jesus voltar, o teu corpo de humilhação será glorificado e você terá um corpo como o de Jesus. Talvez não vai mudar nada isso. Mas eu não quero isso agora. Eu quero ter filho, eu quero ter uma casa, eu quero ter aquele carrão, eu quero conquistar algumas coisas. Eu estou feliz com o meu corpo, viu? E quanto mais jovens como eu nós formos, né? Mais nós vamos querer. Tá bom, o corpo aqui tá inteirão. Corpo. Sabe por que nós não vislumbramos muito isso? Porque mesmo regenerados como somos, na mente, na unção, ainda somos seres humanos caídos. E a nossa tendência, guarde isso, para você não se enganar. A nossa tendência, a minha e a sua. Você que critica aquele que está espiritual, você que critica o esposo ou critica a esposa porque está muito carnal, e deve melhorar realmente, mas não se esqueça disso, que nós continuamos sendo seres humanos caídos, e a nossa tendência natural ainda é, crentes, atenção, crente, a nossa tendência natural ainda é o afastamento de Deus. Oséias, capítulo 11, versículo 7, para ao povo de
Deus, não é palavra para ímpio não, tá? Oséias 11, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado é levar um coice, né? Agir-se acima, mesmo quando empurrado, dá um coice aí para ver se ele quer as coisas do alto, ainda assim ninguém o faz. Esse é o povo de Deus. Essa é a notícia má que eu tenho para te dar. É por isso que você é muito, porque você, assim como eu, nós somos seres humanos ainda caídos, ainda com a tendência natural de afastarmos de Deus para fazermos mais a nossa vida pessoal. É por isso que durante a semana de 7 dias você pensa muito mais na sua vida do que no reino, tá? Não sinta menos crente por conta disso não, tá? Calma que não vamos chegar na notícia boa. Essa é a primeira. Por isso é impossível alguém dizer que deseja escolher Jesus. Por isso é impossível nós cremos, até por um monte de textos bíblicos. Mas só pela lógica de um texto bíblico já dá para saber que é impossível querer aceitar Jesus, porque a Bíblia fala que o seu povo, a tendência dele é afastar-se de Deus, e quando concitado ninguém o faz. Ninguém o faz, só faz pelo mover do Espírito Santo. Até porque estávamos mortos nos delitos pecados. Então é impossível alguém dizer, eu quero escolher Jesus, daqui para frente tomei uma decisão. Você só tomou a decisão porque o Espírito Santo colocou no seu coração essa decisão. Então diga diferentemente, diga, fui alcançado pela graça, hoje eu sou ungido, tenho conhecimento da verdade, e o Espírito quer que eu ande conforme as coisas de Deus. Infelizmente a maioria do povo de Deus não anseia legitimamente pela glória proposta. Qual que é a glória proposta? Um mundo sem pecado, um mundo sem dor, um mundo sem angústia. Todo mundo quer isso, mas quer agora, não quer hoje. Essa que é a diferença. Nós queremos agora, aqui na terra. Esse é um dos motivos que levam pregadores a falarem muito pouco sobre o novo céu e a nova terra, porque todo mundo quer o aqui e agora. E o falso vai dizer exatamente o que o ouvinte quer ouvir, não o que Deus quer falar. Então, são poucas as igrejas que vão falar de novo céu, de nova terra, que é a glorificação do corpo. A verdade é que a maioria de nós vivemos sem expectativa futura e presos ainda à carnalidade, buscando expectativas presentes. Ansiamos o céu ou por fuga ou em detrimento do inferno. Porque alguém pode estar em casa agora e dizer assim, não, mas eu anseio pelo céu. Mas você anseia porque não quer ir para o inferno. Você anseia por fuga. Não, eu quero ir para o céu porque vai ser o melhor lugar. Mas quer ir hoje para o céu? Jesus voltasse agora mesmo. Era isso mesmo que nós queríamos? Alguém precisa dizer, eu quero, mas está por fuga. Porque o mundo está tão complicado, né? É pandemia, desemprego. Então isso seria fuga. A gente tem que querer desejar ir para o céu quando tudo está bem. Quando o filho acabou de nascer, quando fui promovido no trabalho, quando eu estou fazendo a melhor viagem da minha vida. Adolescentes, hein? Fui para Disney, a caminho do avião. Tomara que Jesus volte. Em cima do Atlântico ali. Tomara que Jesus volte. É isso que é ansiar pelos céus. Acabou do meu filho nascer. Melhor. Grávida. Ai, Jesus, volta logo. Porque senão fuga. Fuga é quando nós queremos que Jesus volte logo, porque a vida está péssima para nós. Está tudo indo por água abaixo. Volta, Jesus. Você ia desejar fuga. Se tivesse qualquer outro Senhor, qualquer outro Deus, te satisfaria da mesma forma. Ou em detrimento ao inferno. Você sabe que só tem 2 lugares futuros: novo céu e nova terra, ou lago de fogo. Então eu prefiro novo céu e nova terra. A boa notícia: os regenerados recebem o Espírito Santo, que vai trabalhar a nossa expectativa futura, vai lutar conosco, com gemidos inexprimíveis, diz a palavra de Deus, e vai nos fazer viver de glória em glória, para nós esperarmos ansiosos pela glorificação total, tá? Porque diz Filipenses 3:21, o texto que nós estamos estudando, diz que segundo a eficácia do poder que ele tem de até suportar assim todas as coisas. O que quer dizer esse versículo? O termo subordinar significa literalmente que Jesus vai organizar tudo, colocar tudo em ordem de dependência.
do inferior para o superior. Os inferiores vão depender dos superiores. Jesus vai fazer isso quando o versículo 21 diz que ele tem a eficácia, tem o poder de subordinar a si, porque é superior a todas as coisas. Então Jesus, na sua volta, ele vai recolocar todas as coisas no seu devido lugar, na sua ordem. Essa é a expectativa futura, e essa é a notícia boa que nós temos, porque embora na carne querendo ficar aqui mais um pouquinho, você já consegue sentir que o Espírito Santo trabalha com você, que é importante pensar nas coisas lá do novo céu e da nova terra. Então nós não podemos ficar indiferentes quanto ao anseio da volta de Jesus, não desejando que ele acontece isso, porque tem o tempo exato disso acontecer, mas cultivando uma expectativa futura. Paulo desejava que não só os crentes de Filipos, mas de todas as épocas, pensassem até na necessidade de padecer por Cristo, contanto que a expectativa fosse na glorificação do corpo. É por isso que ele faz uma comparação aqui, nos levando a pensar nos crentes de Esmirna. Não sei se você pensou nisso, mas o capítulo 4, versículo 1, que fecha esse trecho, nos leva a pensar, por exemplo, nos crentes de Esmirna, porque João diria isso mais à frente, quem sabe até inspirado em Paulo, porque João leu Apocalipse depois, e ele escreveria as 7 cartas às igrejas da Ásia, dentre elas Esmirna, dizendo o quê? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a toda a vida. Veja como Paulo chama os filipenses aqui, no capítulo 4, versículo 1, que fecha essa sessão. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria é coroa. Paulo chama os filipenses de minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes, inabaláveis no Senhor. Em outras palavras, sejam fiéis até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sejam fiéis até a morte contra o Império Romano, porque vocês são coroa, vocês vão receber a coroa da vida. Isso porque Paulo já havia dito aos filipenses que sofreriam até a morte para se manterem fiéis ao Evangelho, não se dobrando ao imperador nem ao Império Romano. Guarde bem esse versículo, capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados irmãos, se Paulo pudesse dizer hoje para nós aqui, ele diria: portanto, amados crentes na igreja presbiteriana de Guadomar, ou se você, amado crente, está me ouvindo, você é um amado meu, tenho saudades de você, você é minha alegria e coroa. Mas para ser coroa, ou para receber coroa, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Deus te abençoe. Há uma dificuldade muito grande para nós permanecermos firmes. Essa é a notícia boa. Nós temos o Espírito Santo que não vai nos deixar naquela notícia má, ou descambar para a notícia má. Então nós vamos ficar lutando o tempo todo, o que Paulo diz nas suas cartas. É uma luta corporal, e é o que Paulo está dizendo aos filipenses. Vamos ter que lutar até o final, com carnalidade. Carnalidade muitas vezes convencida pelas tentações do inimigo. A nossa tendência natural ainda é se desviar de Deus, mas fomos regenerados, e agora o Espírito Santo mora em nós, e Ele vai querer nos inclinar para Deus, e nós queremos nos inclinar no pecado, e o Espírito Santo nos inclina para Deus, e nós nos inclinamos no pecado, e isso vai nos dar um equilíbrio até a volta de Cristo. Imagina quem não tem o Espírito Santo, é inclinado só para a carne, e não consegue voltar, porque não tem o Espírito Santo que nos inclina para a glória. Louve a Deus por ser chamado na graça, por ser feito na graça. Ó Deus, abençoa o nosso dia, cuida das nossas vidas, as famílias, irmãos, conhecidos nossos que estão doentes, não só aqueles acometidos pela Covid, mas outros tantos irmãos com outros problemas de saúde que não estão, quem sabe, sendo citados hoje pelas mídias, mas continuam aí sofrendo. O Senhor tenha misericórdia deles, e em todos nós renove através do seu Espírito a expectativa futura da glorificação do nosso corpo, porque teremos corpo como o do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser maravilhoso, Deus, vai ser fantástico, mas tem misericórdia de nós, porque o Senhor mesmo sabe que, embora, porque caídos como estamos, nós temos muita dificuldade
de entender, de vislumbrar como será o nosso corpo sem pecado. Que a nossa tendência ainda é voltada para o mal, nossa tendência é natural, mas somos espirituais também, ó Deus. Nos ajuda, Pai. Fortalece os crentes, fortalece a tua igreja, aqueles que estão desanimados, angustiados, tristes, que falam que não tem mais vontade de estar na igreja. Muda essa mente, Pai, muda esse coração, traz o entendimento que a tua promessa é a glorificação na volta de Jesus, e que enquanto isso o Senhor vai nos sustentar, vai prover, o Senhor vai guardar. Não nos deixe pensar em coisas que vão além do Evangelho da graça. Não nos deixe ser convencidos pelo maligno a desejar satisfação meramente no presente, no aqui, no agora, porque não é isso que a tua palavra nos ensina. Não que o Senhor não possa nos fazer bem-sucedidos, prósperos. Nós sabemos que o Senhor pode, mas quem sabe a regra não será para nós. O Senhor não quis assim para todos. O Senhor trabalha individualmente. Uns serão mais prósperos, outros não. Uns terão saúde de ferro, outros nem tanta. Independentemente disso, que nós saibamos viver contentes em toda e qualquer situação, porque a glorificação virá para todos os eleitos. Então que o Senhor seja louvado através da vida. Nos prepare para o culto da noite. Prepara a tua igreja para o encontro com o Senhor. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nosso culto de louvor e adoração a Deus.